Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô trazendo aqui mais um vídeo de história. Desta vez, o tema do vídeo de hoje será o fim da Iugoslávia. Uou! Primeiramente, para termos uma noção disso, você deve estar se perguntando: o que cara é Iugoslávia? Iugoslávia foi um país que surgiu em 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial, onde inicialmente se chamava o Reino dos Sérvios, Croatas e Bósnios. Depois virou Iugoslávia, né, para resumir, né, que senão ia ser difícil pronunciar o nome. Depois da Segunda Guerra Mundial, na verdade antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, quando a Iugoslávia se formou, começou já causando, já começou com treta. Começou com treta entre os croatas e sérvios pelo protagonismo político, pois as duas regiões, ou dois países, seja como você quiser chamar, tinham bastante influência na região, principalmente os sérvios, até porque quem governava o reino, que na época era um reino, era uma família real sérvia, e os croatas não gostaram disso, então gerava muita treta entre os dois, pois ambos eram países muito influentes e ambos queriam ter o controle total sobre a região. Depois da Segunda Guerra Mundial, a tensão se agravou mais ainda. E ainda, a Iugoslávia, depois da Segunda Guerra Mundial, ela virou socialista. E ela passou a ser governada pelo Marechal Tito. O Marechal Tito foi o líder da resistência iugoslávia, né, que resistiu na Segunda Guerra. E esse Tito, ele centralizou bastante poder nas mãos dos sérvios, ou seja, todo o poder estava nas mãos dos sérvios, até porque ele centralizou todo o poder. Isso gerou mais treta ainda entre os dois. Quando o Tito morreu nos anos 80, o cargo de presidência na época ficava se revezando entre vários políticos sérvios e croatas para ver quem assumiu o poder. Até que a região da Eslovênia declarou independência. Com isso, muitas outras regiões queriam independência, né? Até porque estavam cansadas dessa treta entre os dois, né? Com isso, com a morte do Tito, causou muita instabilidade. Com isso, devido a toda a instabilidade que estava na época, os países como Croácia, Bósnia e Sérvia entraram em uma guerra. A Guerra da Bósnia, que esse é o tema mais importante do fim da Iugoslávia, né? E a Bósnia tá na guerra, sabe por quê? A Bósnia, como não era um país de grande relevância, era um país facilmente influenciável. Inclusive, o país ele tinha muitas pessoas de etnia croata e sérvia, né? E também tinha muito mulher, também conhecidos como muçulmanos. E se tem muçulmano no meio, vai dar ruim, né? Então, com a guerra ocorrendo, era o seguinte: os lados da guerra no começo era o governo da Iugoslávia, né, os sérvios, que queriam manter a Iugoslávia na mesma forma, os croatas, que eram contra o governo e queriam independência, e a Bósnia. A Bósnia, no começo, estava do lado dos croatas, até porque tinham vários croatas na Sérvia, na Bósnia, né? Tinham várias pessoas de etnia croata na Bósnia, né? Com isso, a Bósnia no começo ficou do lado deles. Até que na segunda etapa, a Bósnia falou e declarou guerra a todo mundo, né? Com isso, a guerra se agravou ainda mais. E uma das coisas mais horríveis durante a guerra foi o cerco de Sarajevo, que é a capital da Bósnia. O cerco de Sarajevo foi quando vários sérvios, como Sarajevo estava do lado não estava do lado de ninguém, né, para falar a verdade, então eles cercaram a cidade e deixaram sem suprimentos até o fim da guerra. Com isso, muitas pessoas morreram de fome e tudo mais, né? E a guerra acontecendo entre os croatas e os sérvios. A guerra foi bastante sangrenta, né? E a guerra ocorreu, e a guerra durou até 95. Começou em 1992 e terminou em 1995, né? A guerra entre os sérvios, né, que era a favor do governo, e os croatas que eram contra. E olha que a guerra só foi terminar quando a OTAN passou a intervir e começou a fazer ataques aéreos na região da Sérvia, né? Com isso, com todas as instabilidades, praticamente a Sérvia estava perdendo.
Quando eu digo Sérvia, gente, é o pessoal que era a favor do governo. Ou seja, o governo iugoslávio estava muito fraco, né? Sem falar que com isso os croatas se fortaleceram bastante, né? E depois de um tempo ocorreram várias negociações entre os croatas e os sérvios, até que em 96 assinaram um tratado, né, que faz as fronteiras, né, que vocês estão vendo aqui, as fronteiras atuais, né. Então, a Bósnia até hoje é tripartite, digamos assim. Como assim tripartite, Lucas? É o seguinte, a Bósnia é dividida entre 3 grupos: os croatas, os sérvios e os mulher. Ou seja, é dividido a etnia do país, as etnias do país são croatas, sérvios e mulher. E também a religião da Bósnia não é bem definida, até porque existem igrejas católicas, ortodoxas e muçulmanas, né? E a tensão entre Croácia e Sérvia não acabou depois da guerra. Muito pelo contrário, ainda tem certas tensões entre os dois governos, né, gente? E essa guerra foi bastante importante para a região dos Balcãs, né? Até porque a Iugoslávia tinha uma certa relevância na região. E com ela acabando, a relevância também acabou, né? E sem falar que a Guerra da Bósnia foi uma das guerras mais sangrentas que existiram, né? Ok, tô exagerando, mas vocês entenderam, foi bem sangrenta, né? Então, gente, foi isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, pelo amor de Deus, compartilhe este vídeo. Compartilhe agora com todo mundo que você conhece, pelo amor de Deus, tá? Eu peço para que você faça isso, pelo amor de Deus. Compartilhe, se inscreva, deixa o like, tchau. Tripaloski, 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 Cadastro Sofki, Adidas Krasovki, Tripaloski.